feed de notícias da região da Zona da Mata, deixando você por dentro de tudo. A entrevista do dia. Meus amigos, a nossa entrevista do dia hoje é com ele, o nosso economista, doutor Sandro Prado, falar sobre o índice da inflação. É que o IPCA 15, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, aponta aí que o mês de julho teve uma redução de 0,07%. O que representa isso, professor Sandro Prado? É um prazer voltar a falar com o senhor aqui no nosso programa. Bom dia, Cristiano Bassão. O prazer é todo meu de estar aqui com você. Tá me ouvindo bem? Bem direitinho, ouvindo sim, bem direitinho. E a gente tem ouvido falar muito aí no otimismo, né, com relação à economia, com esse índice que, apesar de bem discreto, 0,0%, na verdade, se é discreto ou não, quem vai dizer é o senhor. O que é que esses números representam aí do IPCA 15, professor? Pois é, Cristiano. Vamos entender só um pouquinho inicialmente o que é esse IPCA 15, né? Porque o IPCA 15 ele é divulgado, mas ele é uma prévia da inflação de determinado mês. No caso, agora foi divulgado o IPCA 15 do mês de julho, e ele apontou novamente uma tendência que nós teremos no mês de julho com uma inflação ou muito pequenininha, ou senão nós até poderemos ter aquele fenômeno que nós tivemos no mês passado, que é o fenômeno da deflação. O que significa isso? Nós temos aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele tem aí como principal índice que ele mede o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e justamente esse índice ele faz a medição de 9 grandes grupos, que são os principais produtos que eu, você, todo mundo que está nos ouvindo consome, como é o caso de alimentos e bebidas, artigos para residência, comunicação, educação, habitação. No final das contas, se faz aí quanto é que esses índices subiram, quanto é que subiu o preço das coisas, trocando em miúdos, durante um período. Então, o mês de julho, possivelmente, nós não teremos reajuste médio no preço das coisas. Pode até ser que isso diminua, caracterizando, então, aí o fenômeno da deflação, que seria aí uma lógica de uma inflação negativa. Como não existe esse nome, é a deflação, que seria uma trégua, pelo menos é o que a gente está sentindo agora, na subida dos preços. Então, o que significa na prática isso? Significa que nesse mês nós tivemos algumas quedas significativas de alguns grupos. Eu acho que o mais importante a frisar é justamente o que preocupava a dona de casa, o que preocupava o assalariado, que era alimentos e bebidas. Esse grupo é onde está incluso a carne, é onde está incluso o óleo de soja, aonde está incluso arroz, feijão, o refrigerante que se compra, ou seja, nesse grupo nós tivemos uma queda, já agora no mês de julho, de menos 0,4%. Pode parecer pouco, mas é muito importante essa queda aí nesses preços de um grupo que subiu muito nos últimos anos. Então, o IBGE divulgou o IPCA 15, que é a medição da inflação entre o dia 1º de julho até o dia 15 de julho, e aí a expectativa de todos é que quando a divulgação real, o IPCA, for divulgado, nós teremos aí ou uma inflação muito pequenininha ou uma deflação. E isso é extremamente importante, porque isso daí faz com que as famílias não percam poder de compra, que o dinheiro aí renda um pouco mais no final do mês, né, Cristiano? Ô professor Sandro, essa melhora na avaliação da nota de crédito do Brasil tem a ver com essa redução também? Ou seja, a redução da inflação ajuda a melhorar o crédito do Brasil, internacionalmente falando? Sem dúvida alguma, Cristiano. Quando a gente trata de questões macroeconômicas,
PIX, que é justamente quando o Estado ele faz aí essas intervenções na economia, o que nós percebemos? Quanto melhor está a política macroeconômica do país, mais esse país aí ele vai ter crédito, mais esse país aí vai estar como um país que atraia investimentos externos também. Então, o Brasil ele está pontuando muito bem nisso. E a inflação, sem dúvida alguma, é um dos itens mais importantes observados. Veja bem, nós estamos aí com uma previsão, né, do Banco Central do Brasil. Ele tem um boletim Focus que ele divulga toda semana, quem quiser acompanhar. Esse boletim ele coloca que nós teremos uma inflação esse ano de cerca de 4,9%. É conservadora, possivelmente a nossa inflação vai ser menor, nós vamos ter uma das inflações aí mais controladas, né, do mundo. Então, quando a política macroeconômica está funcionando, isso tem uma atratividade de investimentos estrangeiros, isso faz com que a pontuação do Brasil em qualquer ranking de investimentos ou de crédito seja elevada. Então, nesse caso específico, nós estamos indo bem na condução da política macroeconômica brasileira, de acordo aí com os organismos internacionais que julgam e fazem aí esse ranqueamento. Uhum. Professor Sandro Prado, uma outra questão aqui é justamente a redução da taxa de juros. O Lula, o próprio presidente da Câmara, os presidentes do Congresso, né, do Senado e da Câmara, já vi vários outros também representantes dos poderes cobrando de Campos Neto que reduza a taxa Selic, a taxa de juros, que está em mais de 13%, e já tivemos algumas conquistas, alguns avanços econômicos, e mesmo assim essa taxa não baixa. Será que agora, com esta previsão do IPCA 15, o Banco Central tende a baixar a taxa Selic? Cristiano, eu acho que a maioria da população acredita que realmente agora não tem como mais o Copom, que é um comitê, né, que se reúne 9 diretores do Banco Central, sendo que um deles é o diretor-presidente, que é o Campos Neto. Eles vão se reunir no dia 1º de agosto e na quarta-feira, dia 2 de agosto, terá justamente a divulgação de qual que vai ser a taxa de juros Selic brasileira pelo período de mais 45 dias, ou seja, até a meados de setembro. Para entender, essa taxa de juros 13,75% ao ano pode parecer baixa. Por quê? Quando fala assim, poxa, mas eu tenho aí cheque especial, cartão de crédito que está cobrando mais de 400% ao ano. Isso mesmo, é um absurdo. Se você pega empréstimos hoje no Brasil, qualquer tipo de financiamento, a taxa de juros real é extremamente elevada. E é elevada por quê? Porque eles acompanham a taxa de juros Selic. Então, só para entender, a medição real dessa taxa de juros é a gente pegar os 13,75, reduzir de 3,16, que é a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Isso faz com que a taxa de juros real no Brasil seja superior a 10,5% ao ano, colocando a taxa de juros brasileira como a maior taxa de juros do mundo. O que faz com isso? Faz com que as pessoas deixem de investir. O empresário, quando vai pegar financiamento, ele está muito caro. Quando a gente vai pegar um empréstimo, está muito caro. Quando a gente vai tentar financiar uma casa própria, um veículo, vai estar muito caro, porque as parcelas vão estar muito caras. Então, isso atrapalha o comércio varejista, atrapalha as indústrias, atrapalha muita gente. Essa taxa de juros Selic extremamente elevada. Então, há uma pressão de vários setores da sociedade para que, nesta reunião, nós tenhamos, pelo menos, o início da redução da taxa de juros Selic. Ela deve cair 0,25%, 0,5%. O valor não importa tanto. Importa é que,
comece a queda da taxa de juros, porque isso impulsiona o crescimento econômico, porque as empresas começam a pegar mais financiamento. A gente viu agora a última pesquisa divulgada ontem, em relação aos consumidores, está todo mundo bastante, digamos assim, motivado, né? Nós estamos aí com uma taxa muito boa de motivação do brasileiro com o futuro da economia, e isso é importante, porque a economia ela vive expectativas futuras. Então, se a gente começa uma redução agora na taxa de juros, isso faz com que a economia brasileira cresça. E por que ela também está muito alta ainda? Veja, todo mundo já ouviu falar desse tal de mercado, que começou a ser falado muito, principalmente no último governo, com aquele ministro da Economia que chamava Paulo Guedes. Ele falava que o mercado é 2 milhões de pessoas que têm muito dinheiro, que fazem investimentos, que quanto maior a taxa de juros estiver, mais eles ganham. Só que enquanto uma parcela muito pequena da população ganha com taxa de juros alta, o pessoal lá de São Paulo, da Faria Lima, e os investidores espalhados por todo o Brasil, mas não é investidor pequenininho, não, é investidor que tem muito dinheiro. Como eles ganham muito com taxa de juros alta, eles colocam isso para a população que tem que ter taxa de juros alta, mas isso, na verdade, não passa de uma grande balela. Ou seja, para a população em geral, para todo mundo que está nos ouvindo, a melhor coisa que tem é taxa de juros baixa. Então, nós esperamos realmente, toda a sociedade espera, até o mercado já sabe que isso tem que acontecer, uma redução gradativa da taxa de juros Selic a partir agora do dia 2 de agosto do passado. Professor, falando de futuro, diante de tudo isso que o senhor falou, o que a gente pode esperar dos próximos dias? Eu escuto algumas pessoas dizer que já estão sentindo a diferença aí no mercado. O óleo de cozinha, por exemplo, baixou, a carne também baixou. A expectativa é animadora para os próximos meses? Isso, veja só, Cristiano, esse fenômeno da deflação, ele é um fenômeno que não vai continuar, não é uma coisa normal na economia. O que nós vamos ver é um aumento menor das coisas, né? Algumas coisas vão diminuir o seu preço, principalmente na área de alimentos e bebidas, podemos ter novamente redução aí de combustíveis pela Petrobras, mas a gente sabe que os reajustes, infelizmente, acontecem principalmente quando a gente fala de preços monitorados, como é o caso de energia, então a CELP, a Compesa, os planos de saúde, a escola dos meninos. Então, tudo isso segue uma rotina de reajustes anuais, o que acaba impactando na inflação. Então, é importante para a dona de casa ainda continuar pesquisando, ver os melhores preços, fazer com que o dinheiro renda mais no final do mês. Ou seja, com aquela mesma quantidade de dinheiro, você consiga comprar mais. Então, a gente pode esperar um aumento bem menor na maioria dos preços dos produtos e alguns produtos, como a gente tem presenciado aí, principalmente nos supermercados, tendo pequenas reduções. Alguns tiveram reduções muito fortes, como foi o próprio caso aí do óleo de soja. A carne bovina está tendo reduções, mas são pequenas. Mas tudo isso já faz com que o dinheiro da dona de casa consiga, digamos aí, aumentar um pouquinho mais. Então, nós estamos tendo quedas aí em alimentos e bebidas, em habitação, em algumas coisas que a gente utiliza para a residência. Então, não significa que apenas um grupo está tendo retração nos preços. Nós temos dos 9 grupos, 4 grupos que apresentaram deflação, 3 grupos que praticamente não tiveram aumento e 2 grupos que a gente teve um aumento um pouquinho substancial. Um deles foi o transporte, porque a gente sabe que o combustível está aí. Tem hora que sobe, tem hora que desce, ele ainda não está aí totalmente equilibrado. A gente pode destacar agora no mês de julho o preço do botijão de gás, que teve uma queda acentuada, e também podemos destacar aí um outro item importante, que foi o óleo
combustível, o óleo diesel utilizado aí pelos caminhoneiros, que também teve uma queda. Quando cai esses itens, as coisas tendem a baratear. Então, é um momento muito importante para a economia brasileira, essa inflação baixa ou até essa deflação. Por quê? Quando a gente presenciar no mês que vem, falando assim, olha, a média da inflação não era 3,16%, por que agora, em julho, mesmo com uma inflação baixa, a média vai aumentar? Está tendo inflação? Não é bem isso. É porque a inflação de julho vai substituir a inflação de julho de 2022. Que todo mundo aqui deve lembrar que teve uma estratégia eleitoreira na tentativa aí da reeleição do presidente da República, aonde se tirou os tributos sobre a gasolina, principalmente, para diminuir o preço de uma maneira ilusória. Então, em julho de 22, nós tivemos uma deflação de menos 0,68%. Ou seja, mesmo que a gente tenha uma pequena deflação esse mês, ou mesmo que a gente tenha uma pequena inflação, nós teremos uma taxa de juros, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, ela deve ter uma pequena tendência de aumento. Então, ela deve chegar aí próxima já aos 4% ao ano. Mas lembrando, a meta de inflação do Banco Central para 2023 é de 3,25% até 4,75%. Ou seja, esse ano nós temos todas as condições de, depois de anos do governo anterior não conseguindo ficar na meta, a inflação brasileira vai ficar na meta. Ou seja, tudo isso faz com que investidores olhem para o Brasil, para que o nosso ranking mundial aumente e, o mais importante, é que a dona de casa, é que o trabalhador consiga fazer com que seu dinheiro renda mais, é quem quer comprar aí uma televisão no final de ano possa parcelar com juros mais baixos, é que possa dar aí uma dignidade maior para a família, podendo aí comprar pelo menos os itens básicos e render um pouco mais, principalmente das famílias que têm uma renda aí de até 2 salários mínimos, que é 2.640, aonde a maioria das políticas públicas hoje estão focadas. Por fim, agora para liberar o senhor de verdade, dólar 4,74 sendo negociado hoje. A que se deve isso? Cristiano, olha, essa questão que a gente ouve também, inflação todo mundo conhece, né? Taxa de juros Selic está todo mundo conhecendo, porque se fala muito, e agora a questão do dólar, né? Então vejam só, o que impacta isso também na vida das pessoas? Qual é que é melhor? Que o dólar esteja alto, que ele esteja baixo, o que isso vai mudar para mim que não viajo para o exterior, por exemplo? Acontece o seguinte, quanto mais tiver assim, o dólar está 4,75, está 5, está 6, quanto maior é que a nossa moeda vai estar desvalorizada. Então, quanto mais baixinho tiver o dólar, mais a nossa moeda vai estar valorizada. O que significa isso? Quando a gente importa produtos, como, por exemplo, um celular que tem vários componentes importados, se a gente começar a ter uma queda no dólar, esses produtos, Cristiano, chegam mais baratos aqui. Se eles chegam mais baratos, eles podem ser vendidos mais baratos. E com isso também fazendo com que a inflação diminua. Então, quando nós temos o dólar aí valorizado, como estava no governo passado, quem é que ganha com isso? Principalmente os agricultores, os agroexportadores, o tal do agrobusiness. Então, se eles estão ganhando para vender os produtos dele para fora, eles estão dividindo, né, o ônus aí. Quem está se dando mal é toda a população. Ou seja, quanto mais a gente conseguir que a nossa moeda se fortaleça, se a gente chegar aí até o final do ano, o dólar a 4,50 vai ser perfeito. Por quê? Porque o preço das coisas começam também a cair, principalmente tudo que é importado. Como a gente sabe que hoje no Brasil, grande parte dos produtos que a gente consome ou são importados ou têm componentes importados,
isso faz com que também os preços diminuam. E por que, né, que isso está acontecendo? Justamente porque a economia está bem, o Brasil está com crédito. Quando isso acontece, nós temos mais entrada de dólar no Brasil. Então, como nós estamos tendo uma entrada maior de dólar no Brasil, o preço da moeda cai. É a tal da lei da oferta e da demanda. Quanto mais os investidores estrangeiros estiverem trazendo dólares para o Brasil, fazendo investimentos aqui, nós vamos ter esse fenômeno, que nós esperamos também que isso aconteça, porque é muito importante para a economia brasileira. Só lembrando uma coisa, a gente tem que lembrar da dosimetria. Nada pode acontecer de uma maneira muito radical. A taxa de juros pode cair 0,25%, 0,5%. Não é para cair 2%, 3% de uma vez. Seria bom? Não. O bom é que a gente consiga ter uma redução em agosto, na próxima redução reduza de novo, na outra reduza de novo, sempre reduzindo, mas reduzindo de maneira um pouco mais, digamos assim, homeopática, reduzindo com não tanta pressa. E o dólar a mesma coisa. É importante que a nossa moeda vá se valorizando? É, mas não também de uma vez. Então, se a gente chegar a 31 de dezembro ao dólar a 4,50, é uma maravilha, porque os preços dos produtos aqui internamente vão diminuir, vão cair. E aí nós vamos ter também um mecanismo para controle da inflação. E, claro, quem também aí pretende fazer uma viagem internacional, aí para o nosso vizinho, de repente, Argentina, Uruguai, Chile, conhecer a América Latina, também comprará aí passagens e também terá hospedagem. E quando chegar nesse país, ele pagará menos. Então, é bom para as pessoas que pretendem aí fazer nos próximos meses viagens internacionais. Sandro Prado, muito obrigado pela contribuição com a gente. Um ótimo dia para o senhor. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco no nosso canal do YouTube, para que quem pegou pela metade e não conseguiu acompanhar possa assistir na íntegra. Um bom dia para o senhor e até a próxima, se Deus quiser, viu? Eu que agradeço, Cristiane. Tenha um excelente dia e aproveite aí a queda, né, do dólar, você que é uma pessoa apaixonada, para levar aí para viajar, quem sabe, para o Caribe aí, com a sua digníssima esposa, sua digníssima namorada. Com o patrocínio de Sandro Prado. Um abraço. Obrigado, professor Sandro. 8h04. Vamos ao intervalo, Tony, e eu volto com notícias da polícia e também do futebol aqui no programa. É só um instante.